Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns instrumentos financeiros muito interessantes, muito importantes para todos os investidores, ou para se proteger ou então para aumentar os seus lucros. Tenho certeza que você quer isso, é isso que você busca dentro de mercado de renda variável, não é? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender direitinho o que é isso. E é óbvio que também vai ser muito importante você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Isso é muito importante para a gente saber que esse conteúdo está sendo relevante para você e também para o YouTube entregar mais esse conteúdo para todo mundo, tá? Então tenho certeza que vai ser muito útil para você também. Então eu tenho certeza que esses conteúdos educativos aqui vão te ajudar muito mais na sua jornada como investidor ou mesmo como um trader. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre contratos futuros, né? Por exemplo, de moedas ou então de commodities. Tenho certeza que você que acompanha bastante o mercado financeiro, se você acessa lá o portal da Fast Trade de notícias, tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, ou mesmo outros portais, outros veículos de internet, de mídia, de informação, porque os contratos futuros são realmente muito interessantes para os investidores. E olha só, esses contratos aí, eles representam tipos de derivativos. E esse instrumento financeiro, ele serve muito para aqueles investidores que pensam em proteção, que é o termo em inglês hedge, ou também para quem busca lucrar um pouco mais nas suas operações. E como a gente sabe que nem todos os investidores sabem exatamente quais são os benefícios dos derivativos, o pessoal aqui da Fast Trade do nosso canal resolveu colocar esse assunto aqui em pauta e trazer para vocês todos esses ensinamentos, todos esses benefícios que os derivativos podem ter na sua jornada como investidor. E agora então é hora de entender o que são os derivativos. E você já é um investidor ou uma investidora, se você faz trade ou não, tenho certeza que esse assunto aqui ele é importante para você e, por favor, deixe o seu curtir aqui, que isso também vai ajudar muito a gente a trazer novos conteúdos, beleza? Vamos lá! E olha só, um derivativo, como o próprio nome diz, é algo que é derivado de alguma coisa, né? Eu até anotei aqui para falar junto com vocês. Ele é derivado total ou parcialmente do preço de um outro ativo de qualquer natureza, seja ele uma taxa de referência ou um índice qualquer do mercado. E dentro dos derivativos tem aqueles ativos físicos, como por exemplo o petróleo, é um derivativo, e também aqueles ativos financeiros. E aí a gente está falando de ações, de taxa de juros, moedas e etc. Então agora eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Quem estiver operando ali um contrato futuro de petróleo, por exemplo, não necessariamente está operando um petróleo em si, mas sim um contrato baseado no valor do petróleo no mercado à vista. Isso daí acontece com qualquer outro tipo de contrato futuro, de qualquer outra commodity, como por exemplo a soja, né, como por exemplo até mesmo dólar, a moeda, taxa de juros, câmbio, etc. Então, além de permitir a operação de pequenos ou grandes valores, os derivativos estão começando a ficar muito mais conhecidos porque são um instrumento financeiro ali para os investidores que pode ser muito interessante, tanto para ter uma proteção da sua carteira, dos seus investimentos, como também para potencializar os seus ganhos, porque a variação ali é muito grande e se você operar corretamente, você pode ter um bom lucro. Então olha só, agora eu listei as principais modalidades dos derivativos. Vamos lá, é o mercado a termo, o mercado futuro, o mercado de opções e os swaps. Então vamos lá, o primeiro, o mercado a termo. O que é isso, né? Esse mercado a termo você se compromete a comprar ou vender aquele determinado ativo que você escolheu num determinado prazo por um determinado preço, né? Então é a termo, é como se fosse um contrato ali definido desde o dia de hoje. Então, na prática, vamos dizer que você comprou um contrato a termo hoje aí de uma determinada ação a R$10. Então você vai pagar esses R$10 mais as taxas de juros embutidas ali na operação e mesmo que essa ação venha a custar R$15 no futuro, naquela data pré-determinada do seu contrato a termo, você vai pagar os R$10 que você pré-acordou lá no começo, independente da cotação que aquela ação estiver naquele dia, como eu dei no exemplo, R$15. E agora o segundo modelo, que é o mercado futuro, tá? Ele é bem parecido com o mercado a termo, mas tem algumas diferenças ali muito substanciais. Vou mostrar para vocês. A principal diferença é o formato de liquidação dessa operação. Enquanto que no mercado a termo a liquidação ocorre exatamente no dia, na exata data que você pré-acordou, já que no mercado futuro é um pouco diferente, porque você tem variações diárias. Então, já que tem esse ajuste diário, pode ser que você obtenha lucro ou prejuízo por causa dessa variação e esse contrato, então, durante toda a vigência desse contrato, você vai tendo aí essa possibilidade de ganho ou de perda, tá? Essa é a grande diferença do mercado a termo e do mercado futuro. E agora, outra modalidade que também está ficando muito famosa é o mercado de opções. Então, quem opera no mercado de opções está adquirindo um direito de fazer uma compra ou uma venda de determinado ativo ali também em determinado prazo e também determinado
preço, tudo isso aí já pré-estabelecido. E quem faz a compra de uma opção é conhecido como titular e quem faz a venda é conhecido como lançador. Então olha só, quando chegar o dia de liquidar a operação, o titular ele vai poder exercer o direito de compra, né, que ele pré-acordou lá atrás, ou mesmo amargar o prejuízo aí se não estiver vantajoso para ele. Então olha só a grande diferença lá do mercado a termo, né? No mercado a termo, se chega o dia da liquidação, você tem que exercer ali aquilo que foi pré-acordado. Já no mercado de opções, você pode decidir se fazer aquela compra por aquele preço que você pré-determinou antes, se vai valer a pena ou não. Isso no caso do titular, né? Porque no caso do lançador é diferente. Porque nesse caso, se o titular realizar, executar ali a operação, o lançador vai ter que vender. E agora a quarta modalidade, que é o mercado de swaps. Então olha só, aqui nesse caso, as partes elas vão negociar a troca do risco pela rentabilidade entre os dois ativos, como uma espécie de permuta. E aí podem ter como objetivos as moedas, as commodities ou ativos financeiros. Então aqui tem-se como referência para ganhos ou perdas o fluxo de caixa desses instrumentos envolvidos nessa negociação. E o objetivo aqui é diminuir o risco e aumentar a previsibilidade das operações. Então cada uma das partes tem que assumir a variação do preço ali de determinado indexador ou de um ativo com preço flutuante. Então vou trazer aqui mais um exemplo na prática para vocês. Pense um contrato de swap de ouro então contra o Ibovespa. O ouro ele tem uma valorização abaixo da variação do Ibovespa na data do vencimento. Então quem comprou o Ibovespa e vendeu o ouro vai receber a diferença da rentabilidade. Agora, vamos lá, se o retorno do ouro superar a variação do Ibovespa, ganha a diferença quem comprou o ouro e vendeu o Ibovespa. E essas modalidades de derivativos aqui podem ser usadas em várias estratégias de investimentos, como por exemplo o hedge, a alavancagem e a arbitragem. Então no primeiro caso, o hedge está muito mais voltado para uma proteção de carteira do que pensar em altos lucros, altos ganhos. Então essa estratégia aí geralmente é utilizada em momentos de incertezas, né? Até porque ela pode neutralizar alguma outra compra de algum ativo que você tenha feito. Porque com essa estratégia aí do hedge, você pode prefixar ali um valor de determinado ativo em um determinado prazo. Então isso daí ajuda a reduzir uma eventual mudança muito drástica na cotação dos preços. Então um exemplo prático disso são empresas brasileiras, por exemplo, que têm dívidas em dólar, né? Então nesse caso, ter uma proteção ali no dólar teria feito muito sentido, porque desde que a pandemia do coronavírus começou, o dólar disparou. Então a valorização do real perante o dólar diminuiu muito. E isso daí quer dizer que se essas empresas elas têm dívidas em dólar, então nesse caso elas vão ter que dispor de muito mais reais para pagar o mesmo valor do que era antes. Então, para limitar ou evitar que esse grande problema, essa cotação estoure de um dia para o outro, o que essas grandes empresas vão fazer? Elas vão comprar alguns contratos futuros de dólar com algum preço ali pré-determinado. Serve como se fosse um seguro. Então, quando isso acontece, quando você tem esses contratos futuros ali, você pode negociar ali um outro valor que não é aquela cotação que de repente de um dia para o outro ficou super tão mais alta. E olha só que interessante, o Banco Central ele havia divulgado que lá em meados de maio, a dívida total em dólar das empresas do Brasil estava em 482 bilhões. E na época isso daí representava 2,846 trilhões de reais, que é muito mais do que era em janeiro, por exemplo, que era 1,939 trilhão. Então essas empresas que tinham essa proteção, que tinham essa estratégia do hedge, dos contratos futuros em dólar, sofreram muito menos nesse período. E agora, ao contrário do hedger, né, essa pessoa que faz esse hedge, essa proteção, existe do outro lado aquela pessoa que visa lucrar muito mais. E aí nesse caso faz uma alavancagem. E geralmente esse investidor aí, que normalmente é um trader, né, que faz essas operações de curtíssimo prazo, tenta ganhar aí nessa variação, numa pequena variação entre o preço de aquisição e de venda de determinado contrato. Então, embora essa estratégia seja muito usada pelo trader, né, que faz essas operações no mesmo dia, não é exclusiva, né? As pessoas que quiserem fazer isso ao longo de alguns dias, comprar um contrato e vender lá na frente, também é totalmente possível. E a outra estratégia possível nesse mercado é a arbitragem, que ela é parecida com a alavancagem, mas é um pouquinho diferente. Então, nesse caso aqui, o investidor ele busca encontrar uma discrepância muito grande entre ali, o mercado de derivativos e o mercado à vista,
vista. Quando ele encontra algo ali que não faz sentido, que está muito diferente, ele tenta lucrar com essa arbitragem. Mas aqui nesse caso, diferente das outras estratégias que eu disse antes, aqui a possibilidade de ganho é bem menor, né? Encontrar uma arbitragem ali é sempre bem pequeno. Então, no caso, para você ter um maior potencial de lucro, você teria que acertar várias operações e não uma só. Então, assim como o mercado de ações, o mercado de derivativos também cada vez tem ficado mais conhecido entre os investidores, até porque cada vez mais investidores estão na renda variável, haja visto que a taxa Selic está tão baixa e os investimentos de renda fixa cada vez ficam menos atraentes. E a boa notícia é que, como a gente já viu aqui vários vídeos do canal, existe um grande potencial de lucro na renda variável, mas também existem estratégias para você se defender, estratégias para você diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos, e tudo isso você vai conhecer bastante aqui dentro do nosso canal. Por isso, mais uma vez, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, são 3 vídeos por semana, deixar o seu comentário e também compartilhar com seus amigos. Então, se você gostou dessa estratégia de investimentos, identifique qual é o seu perfil, qual é a estratégia que você mais gosta, busque uma corretora para fazer os seus investimentos, suas operações e comece a colocar a mão na massa. E você que chegou aqui até o final desse vídeo vai ganhar um presente. O pessoal aqui da Fast Trade preparou um conteúdo riquíssimo sobre derivativos. Informações importantíssimas para você conhecer mais, até porque não dá para falar tudo que você precisa só num vídeo aqui. Então a gente preparou esse conteúdo extra, o link está aqui na descrição, é totalmente gratuito, você pode fazer um download e tenho certeza que você vai aprender muito mais. E aproveita para colocar aqui nos comentários o que você acha disso tudo, se você já opera, se você quer começar a operar, porque realmente vai ser bem interessante e a gente está aqui juntos nessa jornada, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal.